diante do Senhor não existe. Você sabe quais são as 7 igrejas da Ásia que João se refere no capítulo 2 de Apocalipse? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Laodiceia e Filadélfia. O primeiro capítulo do Apocalipse termina com João tendo uma visão de Jesus glorificado, e Jesus se apresenta a João da seguinte forma: eu estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. E o mais irônico de tudo isso é que Satanás não tem sequer a chave da sua casa. No verso seguinte, ele manda que João escreva as coisas que João está vendo, que ele está ouvindo, e as que virão. E Jesus então faz uma revelação quanto ao mistério das 7 igrejas que é visto na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Então, ele começa o capítulo 2, queridos, escrevendo cartas a essas 7 igrejas. Mas as cartas, elas são dirigidas diretamente aos anjos dessa igreja. Anjos aqui, entenda, são os líderes, os pastores dessas igrejas. E aí ele manda que João escreva cartas direcionadas aos líderes dessas igrejas. Agora, por que especificamente 7 igrejas? Ora, existiam muito mais igrejas na época de João. Não só existiam 7 igrejas, mas por que especificamente 7 igrejas? O 7 ele é um número muito simbólico no Apocalipse. Você vai encontrá-lo várias vezes. 7 candeeiros, 7 trombetas, 7 selos, 7 anjos e por aí vai. Porque 7 ele é um número que representa a plenitude. 7 é um número que representa totalidade. Então, quando Jesus está escrevendo ou enviando cartas às 7 igrejas da Ásia, na realidade, queridos, ele estava se referindo especificamente àquelas igrejas, mas também ele estava apontando para todas as igrejas em todo o mundo e em qualquer época. Então essas cartas, elas também têm muito a ver com as nossas igrejas hoje. E Jesus ele começa cada carta com a declaração: conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus conhece a igreja. E ele conhece a igreja por dentro. Ele sabe o que se passa dentro da igreja. Ele conhece as virtudes, a fé, a perseverança, o compromisso, a fidelidade, mas ele conhece também os defeitos: a frieza, falta de amor, falta de compromisso, as heresias, a tolerância com o erro. Ele conhece. E ele vai, queridos, aqui nessas cartas, ele vai revelando e também denunciando os erros de cada uma. Ele começa cada carta, então, com essa declaração: conheço as tuas obras, conheço os teus problemas, conheço as tuas virtudes. E assim, queridos, ele vai se dirigindo a cada uma dessas igrejas da Ásia. Jesus, ele vai, queridos, aqui descrevendo a dificuldade de cada uma dessas igrejas. A igreja nem sempre ela é aquilo que ela aparenta ser. A igreja de Éfeso, por exemplo, é uma igreja ortodoxa, trabalhadora, zelosa com a palavra, né, fiel nas provas. Mas Jesus ele tem uma denúncia, uma queixa muito séria para fazer em relação àquela igreja. Jesus diz: vocês deixaram o primeiro amor, esqueceram aquele amor primeiro, aquele fervor. Ela havia perdido a capacidade, queridos, de fazer as coisas para o Senhor com amor, com paixão, com fervor. Era uma igreja ativa, mas era uma igreja fria. Era uma igreja sem paixão. A igreja de Esmirna, por exemplo, Jesus diz que ela é pobre aos olhos dos homens, mas para Deus, aos olhos de Deus, ela é rica. Era uma igreja que estava passando por um sofrimento grande, por perseguição,
alguns membros de sua igreja estavam morrendo, mas Jesus a exorta a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, Jesus diz o seguinte: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aquela igreja estava situada numa região, queridos, idólatra, onde havia um culto ao imperador. E aquela igreja, ela tinha gente muito comprometida, gente que estava disposta a ir para o martírio, se fosse necessário, a ter que negar sua fé. Mas também era uma igreja que tinha gente, querido, que caía facilmente diante das seduções do mundo. A igreja de Tiatira, Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, teu serviço, tua perseverança, as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja que Jesus mais elogia é a igreja de Tiatira. Era uma igreja que estava trabalhando mais no momento, mesmo diante da perseguição, do que no início, quando ela foi criada. Mas também, queridos, Jesus tem uma queixa em relação àquela igreja. Havia tolerância aos ensinos e práticas de uma falsa profetisa imoral que estava ali infiltrada dentro da igreja e que havia uma certa tolerância com essa profetisa. A igreja seguinte é a igreja de Sardes. E Jesus diz àquela igreja: tem nome de quem vive, no entanto, está morta. Veja que denúncia grave, queridos. Era uma igreja que vivia de aparências. Era uma igreja que estava como Lázaro no túmulo. Se fechasse suas portas, não faria mal e nem faria diferença e nem faria falta para ninguém. Porque era uma igreja moribunda, uma igreja que estava apenas vegetando, que não tinha sinais de vida. A igreja de Filadélfia, Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu sei que tem pouca força. No entanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquela igreja, queridos, aparentemente era uma igreja fraca. Aparentemente, aos olhos humanos, era uma igreja que não tinha muito valor, mas para Deus era uma igreja poderosa. Talvez fosse uma igreja pequena, talvez fosse uma igreja de pessoas humildes, mas aos olhos de Cristo ela era uma igreja poderosa, era uma igreja que guardou o que era mais precioso, que era a palavra do Senhor, e não negou o nome do Senhor, mesmo diante das adversidades. Já a igreja de Laodiceia era o contrário. Considerava-se rica e abastada, mas era uma igreja, aos olhos de Cristo, pobre e miserável. Era uma igreja que se achava, mas que na realidade, queridos, não era aquilo tudo. Mas o bom é que Jesus se apresenta como remédio, queridos, para cada mal da sua igreja. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se das primeiras obras, a se arrepender e a voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna é exortada a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, que estava misturada com o mundo, Jesus adverte: arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira, que abria as suas portas a uma desregrada profetisa, Jesus chama ao arrependimento e aos crentes a permanecerem firmes até a sua segunda vinda. A igreja de Sardes, Jesus alerta-os para o ensino que a igreja havia recebido e que se arrependesse do seu mal. Caso não se arrependesse, viria o juízo de Deus sobre ela. A igreja de Filadélfia, ele exorta a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a igreja de Laodiceia, ela é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Queridos, Jesus sempre termina dizendo: ao que vencer,
ele faz promessas maravilhosas. Promessas de vitória, promessas de galardão, coroa da vida, vestiduras brancas, um novo nome, provar da árvore da vida, compartilhar do trono de Deus. Para todas as igrejas, queridos, há um refrão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você, meu amado? Você tem ouvido o que Jesus tem falado ao seu coração? Acompanhe nossos estudos Apocalipse Simplificado. Toda semana, um novo estudo. E aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube, Reverendo Emanuel Clementino, IPB Canhotinho. Majestade estou